Olá a todos que acompanham as videoaulas do projeto Vamos Ler Geração Digital. Hoje apresentamos a nossa segunda videoaula em parceria com a Continental. E hoje apresentaremos um tema muito importante. Falaremos sobre a diversidade, como podemos tratar essa pauta em nosso dia a dia e como fazer um tratamento igualitário para todas as pessoas. Basearemos a nossa videoaula de hoje, então, novamente em ações desenvolvidas pela Continental aqui na cidade de Ponta Grossa. Então, para começar, como já é tradicional aqui, vamos aos conceitos desse tema tão importante e que é bem desenvolvido aqui pela Continental em Ponta Grossa. Então, o que é a diversidade? É a característica ou estado do que é diverso, diferente e diversificado. A ideia de diversidade está diretamente ligada em como representamos todos nós, nossa sociedade, com todas as nossas histórias, diferenças, crenças, raças e etnias, orientações e gêneros. E dentro dessa ideia geral de diversidade, então, existem a diversidade cultural, étnica, biológica e social. O conceito de diversidade, então, ele está representado na união dessas pluralidades, convivendo em harmonia, com respeito ao que é diferente, visando uma sociedade mais justa e igualitária, onde todas as pessoas possuem os mesmos direitos e têm as mesmas oportunidades. Então, para complementar um pouquinho já do que a gente explicou nesses conceitos, e como já também a gente citou na última videoaula em parceria com a Continental, nós podemos trabalhar, a partir dos exemplos da Continental, essas ações no nosso dia a dia. Então, nessa videoaula, falando sobre diversidade, como a gente pode melhorar os nossos hábitos e também fazer um tratamento mais igualitário para todos nós. Então, baseado nessa ideia, a Continental desenvolve uma série de ações com esse tema dentro da empresa aqui em Ponta Grossa, mas como eu falei, é possível que a gente transplante essas ideias para o nosso dia a dia. Então, dentro dessa ideia, a Continental executa, primeiro, algo muito importante no seu quadro de funcionários, que é a divisão de trabalhadores mulheres e trabalhadores homens. Então, atualmente, a Continental trabalha com um quadro de funcionários com 70% de homens e 30% de mulheres. Outro ponto muito importante desenvolvido pela Continental aqui em Ponta Grossa são os 5 pilares da diversidade. Então, o primeiro pilar seria o pilar de gênero, o segundo pilar é o pilar de etnia e raça, o terceiro pilar diz respeito a questões LGBTQIA+, o quarto pilar seria o pilar de idade e gerações, e o último pilar seria o pilar de pessoas com deficiências. Então, esses pilares, eles baseiam, como eu falei, uma série de ações desenvolvidas dentro da empresa para criar grupos e espaços de conversa que visem melhorar e, como eu falei, trazer um ambiente mais socioso, de maior harmonia dentro da empresa. E uma das outras ações desenvolvidas aqui pela Continental também são espaços de conversa, então rodas de conversa que acontecem em diferentes espaços mensalmente, que visam estabelecer ações dentro da empresa para tornar o tratamento dos funcionários melhor, o dia a dia, algo mais harmônico. E como eu falei, baseados nessas ações da Continental, nós também podemos desenvolver no nosso dia a dia algo nesse sentido. Então, sempre buscar conversa com nossos colegas, com pessoas da nossa família, para buscar um ambiente mais harmônico, algo que deixe e que transplante mais pluralidade no nosso dia a dia. E agora, para continuar se aperfeiçoando e se aprofundando no nosso tópico da aula de hoje, que é a diversidade, vamos continuar nos conceitos. Então, a gente traz umas questões mais interessantes, Então, a diversidade, ela está presente no nosso dia a dia e ela é fundamental para que possamos ser pessoas melhores e mais justas. Com a diversidade, temos a chance de sempre aprender coisas novas e de criar novos laços de amizade. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre por que a diversidade é tão importante para a gente. Então, com a diversidade sendo algo presente em nossas vidas, é possível que todos nós possamos ser e fazer aquilo que desejamos, pois as nossas características individuais, elas serão respeitadas e valorizadas por todos ao nosso redor. Conviver, então, com culturas diferentes é um aprendizado constante e único, que pede adaptação, respeito e compreensão. O ato também favorece a nossa criatividade e o pensar fora da caixa, pois estamos sempre aprendendo novas culturas e formas de ser. Compreender, aceitar e valorizar as diferenças é parte do processo de inclusão. Então, com a inclusão de todas as pessoas no nosso dia a dia se torna melhor e podemos assim conhecer novas pessoas e também novas formas de pensar. Então, como eu estava falando, ao transplantar essas ideias baseadas em todas as atitudes que a Continental realiza aqui em Ponta Grossa, nós podemos estar em constante aprendizado e em constante contato com novas culturas, com novas pessoas, conhecendo suas histórias, conhecendo mais de como é o dia a dia dessas pessoas e evoluindo como sociedade, evoluindo como pessoa realmente. Então, como eu falei, baseado nessas ideias, nós podemos melhorar gradativamente o nosso contato, tanto dentro da escola, como com os nossos familiares em casa,
com outras pessoas do nosso dia a dia. E agora, né, para já encaminhar para o nosso final da nossa videoaula de hoje, vamos às nossas tradicionais sugestões de atividade. Então, a nossa primeira seria o texto, né? Então, em um gênero textual de sua escolha, explicar o que mais lhe chamou a atenção nessa aula sobre a diversidade. A segunda opção seria uma fotografia, então realizar uma foto que mostre um local onde a diversidade está presente no seu dia a dia. Então, pode ser na escola, pode ser no ambiente familiar, em sua casa, ou seja, onde você conseguir detectar que há esse ambiente de diversidade, de respeito, de tratamento igualitário, pode ser o foco dessa foto. A nossa terceira opção seria o vídeo, então conversar com um familiar sobre a importância da diversidade e respeito em nosso dia a dia, então desenvolver uma entrevista realmente perguntando para os seus familiares como isso é importante dentro do seu cotidiano. E a nossa última opção seria o debate. Então, em sala, ou em vídeo, ou até mesmo em texto, fazer um debate, né, sobre a importância da diversidade para que possamos ser pessoas melhores. Então, é sobre isso, né? Atualmente a gente trabalha então e tenta sempre trazer temas importantes e que possam ser desenvolvidos e também pensando no nosso futuro. Então, as ações sobre diversidade, elas têm um impacto muito grande na nossa sociedade atual. Elas são muito importantes para serem desenvolvidas, né? E como eu falei, baseado no exemplo da Continental aqui em Ponta Grossa, em todo o trabalho que eles realizam dentro da sua fábrica, com a sua equipe de funcionários, nós podemos trazer para o nosso dia a dia. Então, como eu falei, é muito importante a questão da diversidade, né, do tratamento igualitário e também de conhecer novas pessoas, de conhecer novas culturas, novas histórias, que sempre vão trazer muito enriquecimento pessoal e cultural para todos nós. Então, além da Continental, gostaria também de agradecer aos nossos demais patrocinadores que possibilitam todos os conteúdos produzidos pelo projeto Vamos Ler Geração Digital. Então é isso, a nossa videoaula de hoje apresenta a temática diversidade e tratamento igualitário, como eu falei, baseado em todas as ações que são realizadas pela Continental aqui em Ponta Grossa e que podem ser transplantadas para o nosso dia a dia. Agradeço a todos vocês que acompanharam mais uma videoaula do projeto Vamos Ler.